Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos. E nessa noite, eu quero falar para você sobre descanso. E o título que eu trouxe para essa mensagem: como alcançar o descanso em Deus. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando na sua área física, na sua área espiritual. Eu não sei se você tem passado por complicações, porque sabemos que nós vivemos uma vida muito corrida, uma vida complicada, uma vida cheia de tribulações, cheia de opressões em todas as áreas. Talvez você não veja uma saída para a sua situação, mas eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus, ela tem um descanso que é garantido para mim e para você. Mas aí, quando nós olhamos para esse título dessa mensagem, como alcançar o descanso em Deus? Não é de qualquer maneira, queridos. Existe um preço, existe algo que nós temos que fazer para conseguirmos esse descanso em Deus. E eu quero te dizer já de antemão que esse descanso é para todos. Todos que estão aqui nessa noite, todos que ainda não conhecem a palavra do Senhor, também têm a promessa desse descanso. Então, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9: portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Versículo 9, eu quero repetir com a igreja: portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite. Feche seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Pai Santo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Eu quero apresentar em tuas mãos a tua igreja. Eu quero colocar diante do Senhor
cada família aqui representada. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que entrou por essas portas nessa noite, ó Deus. Eu não sei, meu Deus querido, qual a petição do teu filho nessa noite, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre cada vida, sobre cada família aqui representada nessa noite, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, participar desse descanso do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa cada dia mais trabalhar em nossas vidas, que o Senhor possa cada dia mais entrar com as providências nas áreas que nós temos falhado. Deus Santo maravilhoso, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que às vezes, Senhor amado, não pôde vir aqui nessa noite. Eu não sei o motivo, o Senhor sabe. Visita, Senhor amado, cada casa nessa noite. Toma em Tuas mãos a cidade de Viçosa, transforma essa cidade e faça um mover sobrenatural nessa cidade, ó Deus. Nós oramos a Ti nessa noite e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite através dessa palavra, que o Senhor seja o meu ajudador aqui nessa noite. Não deixa que eu venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar da Tua palavra, e que essa palavra que é poderosa, essa palavra que pode salvar, essa palavra que cura, que traz bênção, que traz libertação, possa entrar no coração de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite, ó Pai. Nós oramos a Ti nessa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar e fique atento com a palavra do Senhor nessa noite. Queridos, essa palavra descanso, no grego, quer dizer catapausos. É uma palavra que nós temos que entender que apesar de nossas dificuldades, nós podemos receber essa palavra em nossas vidas. E é interessante que em Hebreus, ela aparece 17 vezes. Só na carta dos Hebreus ela aparece 17 vezes. E no Novo Testamento, ela aparece 122 vezes. Essa palavra descanso. Então é algo que se refere a muitas coisas. E nós temos que tomar posição, nós temos que tomar... nós temos que receber da parte de Deus essa promessa em nossas vidas. E aí, queridos, quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 7, no versículo 49, a Bíblia diz: o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Olha que palavra tremenda. Aqui Lucas faz referência a um templo para Deus, lugar onde ele teria o seu descanso e viveria. Mas também, queridos, em Hebreus, como nós lemos aqui nessa carta, nós podemos entender que se refere ao descanso como destino futuro dos cristãos, lugar da bênção de Deus. Esse descanso está disponível para cada geração de santos, mas sua realização só vem pela obediência. Se nós obedecermos essa palavra, se nós estivermos atentos para aquilo que o Senhor quer dizer em nossas vidas. E é interessante, queridos, que ele começa dizendo aqui no capítulo 4, no primeiro versículo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer de algum de vós, que algum de vós tenha falhado. E aí eu te pergunto, em que área de sua vida você tem falhado para não receber esse descanso de Deus? Em que área de sua vida que você acha que tem que ser mudada? Porque é interessante também que ele fala aqui no versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui está falando de um povo que recebeu essa boa nova. Eu e você também, nós recebemos essa boa nova, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Mas aqui ele fala claramente, se nós não misturarmos essa palavra com a fé, não tem como nós recebermos esse descanso. E muitas pessoas estão sofrendo. Foi falado aqui nessa noite, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, muitas pessoas preocupadas com o que vai acontecer daqui a 2 anos. Queridos, nós temos que preocupar com o dia de hoje. Cabe a mim e você viver o dia de hoje. Não devemos também viver do passado.
Às vezes a gente depara com muitas pessoas que falam, lá no passado Deus operava, no passado Deus fazia milagres. Não, queridos, Deus faz milagres hoje. No decorrer dessa palavra eu quero estar falando de alguns milagres que eu posso ver, que eu pude contemplar aos meus olhos. Mas só vai alcançar esse descanso, só vai conseguir ver esses milagres quem misturar a palavra com a fé. E caminhando mais nessa palavra, ele diz aqui no versículo 6, visto, portanto, que resta entrar alguns e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. A palavra de Deus, ela vem sendo ministrada há muitos anos. A palavra de Deus é a mesma, ela será a mesma para sempre. Mas se nós não atentarmos para isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Querido, e descanso também fala de Cristo, que é o maior no descanso que Ele oferece. Muitas vezes, nós preocupamos demais, nós ficamos muito cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas nós esquecemos que existe um Deus todo-poderoso que está do nosso lado. Ele é o próprio descanso, queridos. E esse descanso, nós podemos entender que ele é oferecido para todos. É uma das exortações dessa epístola, quando ele fala de descanso. E uma dessas está em Hebreus 2, de 1 a 4. Depois você certifica aí, onde o autor ressaltou o perigo de se desviar da palavra por negligências. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra. Muitas pessoas foram libertas do pecado, libertas do passado, mas estão negligenciando a palavra do Senhor. Não estão andando em obediência a essa palavra. E nessa exortação, ele explica o perigo de duvidar da palavra por causa da dureza de coração. Muitas pessoas hoje já não estão mais acreditando na palavra de Deus, já não estão acreditando mais no poder da palavra de Deus. Mas será que isso vai acontecer? Será que realmente Deus existe? Queridos, é real. O mesmo Deus que operava lá no passado é o Deus que opera hoje e vai continuar operando no nosso meio. Mas para isso, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que entrar nesse descanso de Deus. E em primeiro lugar, nós devemos compreender que se trata de lições espirituais relacionadas à geografia das experiências de Israel. A escravidão do povo hebreu no Egito ilustra a escravidão do pecador neste mundo. Quando nós lemos lá em Colossenses 1, do 13 ao 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nós temos que entender, assim como os hebreus foram libertos do Egito, pelo sangue dos cordeiros e o poder de Deus, também o pecador que crê em Jesus Cristo é liberto da escravidão do pecado. Você já foi liberto da escravidão do pecado, mas muitas vezes nós não entramos nesse descanso de Deus, porque nós ainda vivemos uma vida de pecado. Nós ainda estamos agarrados em alguma coisa deste mundo que pode nos tirar da presença de Deus. Eu falei aqui pela manhã, queridos, que muitas vezes nós não reconhecemos de onde Jesus nos tirou. Muitas vezes nós não reconhecemos do lamaçal de pecado que a gente vivia e o que a gente vive hoje. Muitas vezes nós somos ingratos e nós não entendemos também quando a palavra de Deus fala que nós não podemos conformar com este mundo. Mas às vezes a gente pode entender que lá nas cartas de Paulo também ele fala que ele fez de tudo para ganhar todos. E aí, queridos, quando nós fazemos um paralelo em Salmos 1, que diz que não assenteis na mesa dos escarnecedores, e quando Paulo diz que nós temos que fazer de tudo para ganhar todos, muitas vezes, queridos, nós temos que tirar essa roupagem de crente que nós temos. Uma roupagem que muitas vezes a gente acusa as pessoas, muitas vezes a gente calunia as pessoas, muitas vezes a gente julga as pessoas, e a gente não anuncia essa palavra da salvação. A gente não anuncia essa palavra que pode trazer algo novo para essa pessoa. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser luz para este mundo e sal para essa terra. O que vai adiantar se eu for luz dentro da igreja? Se eu sentar de um lado de uma pessoa que é luz, ali nós vamos trocar de experiências,
nós vamos comentar algo que Deus tem feito em nossas vidas, mas essa luz, queridos, tem que fazer diferença lá fora. Então, quando a palavra de Deus diz que nós não podemos conformar com as coisas deste mundo, é que a gente não misture, que a gente não vive uma vida de pecado, mas nós temos que ser luz lá fora. Não importa onde você vá, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, onde você estiver, você tem que ser luz. E para a gente ser luz, nós temos que entrar nesse descanso de Deus. E para entrar nesse descanso de Deus, muitas vezes requer de mim e de você um preço. Exige uma renúncia, exige um esvaziar de nós mesmos. Mas muitas vezes, querido, nós queremos ficar no pedestal. A gente não se humilha na presença do Senhor. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que em seu tempo oportuno seja exaltado. Queridos, nós temos que descer. Muitas pessoas se dizendo saber demais, muitas pessoas achando que é melhor do que as outras. Nós não somos melhores que ninguém, queridos. A diferença que existe em mim e você, que nós temos Jesus. A diferença que existe entre eu e você, que nós temos o Espírito Santo que nos conduz à caminhada. Então, queridos, nós não podemos conformar com o pecado, mas nós temos que levar a palavra do Senhor. Nós temos que fazer parte dessa grande comissão e de pregar o Evangelho a toda criatura. É interessante que muitas vezes a gente depara com muitas situações que deixam a gente triste, deixa a gente às vezes até angustiado, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós nascemos para ser vencedores, nós temos que tomar posse disso. E um dia desse, eu passando pelo calçadão, eu vejo 3 pessoas conversando. E essas 3 pessoas, uma delas está afastada dos caminhos do Senhor. E aí essas 3 pessoas falando de coisas complicadas, recasamento, entidade, falando de igrejas que pedem muito dinheiro, que não sei mais o quê. E aí quando eu fui chegando, uma delas falou assim, o pastor chegou, agora nós vamos ter a resposta. Queridos, e era um assunto que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. É um assunto que muitas vezes a gente entra nele e não vai trazer nada de bom para a gente, queridos. Nós temos que ter sabedoria. E naquele momento que eu vi aquela discussão que estava um falando uma coisa, o outro falando outra, o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente. Pergunta para eles, eu fiz a pergunta. Nós estamos no final de maio, de janeiro até agora. Eu quero perguntar para os 3. Quantas almas vocês levaram para Jesus? Um olhou para a cara do outro e ficaram sem graça e acabou a conversa. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós estamos envolvendo em assuntos civis e estamos esquecendo do espiritual. Nós estamos esquecendo de pregar o evangelho simples, que traz salvação, que traz libertação para esse povo que está com a vida em pecados. E aí a gente envolve nessas situações e esquece do essencial, que é viver aquilo que Jesus tem para mim e para você, que é viver esse descanso que Deus tem para mim e para você. Por isso que muitas das vezes nós encontramos com pessoas que estão dentro da igreja há tempos, mas não conseguem ter esse descanso. Por quê? Querem entrar em situações que não é para entrar. Claro que eu não estou dizendo aqui que nós não temos que conversar, nós não temos que informar para as pessoas de acordo com a palavra, tudo aquilo que acontece, a palavra nos ensina. Mas tem situações, queridos, que nós não podemos nos envolver, porque nós estamos perdendo tempo. Enquanto a gente está perdendo tempo com essas coisas, as pessoas estão morrendo aí fora. Vidas estão sendo ceifadas aí fora. Jovens estão suicidando, jovens estão se prostituindo, jovens estão nas drogas. E nós, como igreja, nós estamos vivendo num mundinho nosso. Vivendo uma vida que só fica ali de domingo a domingo. Queridos, nós temos que entender também, para entrar no descanso do Senhor, nós temos que entender que nós temos que estar na presença do Senhor a cada dia. E nós temos que entender também, queridos, que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós temos que estar com a nossa vida diária na palavra do Senhor. Nós temos que estar buscando em Deus. E quando nós estamos no descanso do Senhor,
mesmo que as coisas estejam complicadas na nossa casa, mesmo que você esteja enfrentando alguma dificuldade, nós conseguimos ainda entrar nesse descanso e anunciar a palavra para as pessoas que estão aí fora. Mas só vai receber esse descanso aquele que entender que tem que obedecer a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, cuja morte e ressurreição tornem nosso livramento do pecado uma realidade. E aí, queridos, não era vontade de Deus, voltando para aquele povo ali, o povo que estava ali no deserto, não era vontade de Deus que o povo de Israel permanecesse no Egito, nem no deserto. Seu desejo era que o povo entrasse na gloriosa terra de Canaã, mas quando Israel chegou à fronteira da herança, acabou adiando sua entrada, pois duvidou da promessa de Deus. Está lá em Números 13, Números 14, também fala sobre isso. E aí, quando ele envia aqueles 10 espias, eles voltam e falam, não é possível lamentar os 10 espias e o povo. Mas aí tinha homens de Deus, homens que estavam no descanso de Deus, Moisés, Caleb e Josué, que falaram, é possível sim, com a ajuda de Deus, disseram Moisés, Josué e Caleb. Em vez de progredir na fé, o povo retrocedeu e se tornou mais incrédulo, e por isso perdeu a herança e morreu no deserto. Quantas pessoas hoje perdendo a esperança? Quantas pessoas hoje morrendo no deserto? Mas eu falei pela manhã com a irmã que deserto não é lugar para a gente ficar, queridos. Deserto é lugar para a gente passar. Deserto é lugar onde nós passamos e adquirimos amadurecimento, onde nós adquirimos vitória. Deserto é lugar de vitória também. E esse povo, na incredulidade, eles perderam a oportunidade de entrar naquela terra prometida. Perderam a oportunidade de entrar naquele descanso que Deus tinha para eles. E o que Canaã representa para nós como cristãos hoje? Canaã representa a nossa herança espiritual em Cristo. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes nós não estamos conseguindo entrar nessa Canaã celestial pela incredulidade. Muitas vezes nós não conseguimos entrar nesse descanso porque nós não cremos mais na palavra do Senhor. E aí, queridos, Israel teve que cruzar o rio pela fé. Uma imagem do cristão ao morrer para si mesmo e para o mundo. Está lá em Romanos 6. Como eu falei um pouquinho antes, nós temos que morrer para este mundo. Mas nós temos que entender que nós também fomos alcançados através da palavra. Essa boa nova, ela foi anunciada para mim e para você. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas por que nós estamos aqui e não recebemos esse descanso do Senhor? Porque às vezes a gente está em desobediência em alguma área. Tomar posse de sua herança pela fé. Precisaram dar um passo de fé. Lá em Josué 1:3 a Bíblia diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Onde você tem pisado? Será que realmente você tem ouvido a voz de Deus? É para lá que eu vou? Como diz o pastor Reinaldo, muitas vezes Deus está direcionando você para cá. Mas na nossa teimosia, a gente quer vir para cá. E aí a gente quebra a cara, queridos. Mas a Bíblia garante que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Então tem promessa de Deus para mim e para você na palavra. Tem promessa de descanso na palavra de Deus. E nós receberemos isso porque Deus é fiel. É se apropriar da promessa da mesma forma que o cristão de hoje deve fazer. Nós devemos orar e acreditar nessas promessas em nossas vidas. Agora é possível entender melhor a perambulação pelo deserto, o que ela representa, as experiências dos cristãos que não se apropriaram da sua herança espiritual em Cristo, que duvidam da palavra de Deus e que vivem incredulidade impaciente. Por certo, o Senhor está com eles, como estava com Israel, mas não desfrutaram da plenitude da bênção de Deus. Saíram do Egito, mas não entraram na Canaã celestial. Então, queridos, muitas vezes nós estamos muito perto de receber a nossa vitória. Muitas vezes nós estamos muito perto de receber algo que Deus tem para mim e para você. Mas às vezes a gente murmura, às vezes a gente não acredita, às vezes a gente não dá crédito à palavra e nós perdemos esse descanso, nós perdemos essa bênção.
E aí, queridos, nós podemos entender dois tipos de descanso, mediante essa palavra. O primeiro descanso é o descanso de Deus no sétimo dia, quando Ele conclui suas atividades criadoras. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E também Hebreus 4:4 fala sobre isso, que Deus descansou no sétimo dia. E o segundo descanso é o descanso de Israel em Canaã. Deuteronômio 12:9 diz: porque até agora não entrastes nos descansos e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Josué 21:43 a 45 diz assim: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ou descanso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel. Tudo se cumpriu. Olha que coisa tremenda. Então ele fala do primeiro descanso, que é o descanso de Deus no sétimo dia, que fala que havendo Deus terminado, ele descansou. Terminado o sétimo dia, ele descansou. E esse descanso de Israel em Canaã, aqui está a promessa de Deus, que tudo se cumpre. Tudo que Deus prometer para mim, para você, vai se cumprir. Mas muitas vezes, querido, vai depender da nossa obediência, vai depender da nossa caminhada com o Senhor. E nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo para agora. Eu falo muito sobre a resposta de Deus que Ele tem para mim e para você, não tem escapatória. Somente 3 respostas. É sim, não e espere. Nós estamos preparados para quê? Para o sim. Quando Deus fala um sim para nós, nós damos glória a Deus, aleluia, vira cambalhota e talvez nem volta na igreja mais. Mas quando Deus fala para mim e para você, para a gente esperar, nós não temos paciência de esperar. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados. Será que vai acontecer? E aí a incredulidade vem. Aí a gente começa a não orar mais como a gente deveria orar. Mas e quando Deus disse o não? Aí nós ficamos bicudo. E bicudo não é coisa de crente não, queridos. Porque muitas vezes quando Deus diz o não para mim e para você, é para nos livrar de alguma coisa lá na frente. Então nós temos que entender isso. No entanto, queridos, nós podemos entender que esse descanso, esses 2 tipos de descanso, o primeiro é retratado do descanso em Cristo por meio da salvação. Hebreus 4:3 fala sobre isso, mas também Mateus 11:28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o primeiro descanso, quando Deus fala que descansou no sétimo dia, Ele fala desse descanso da salvação, através da palavra. O descanso em Canaã retrata o descanso presente, quando tomamos posse da nossa herança em Cristo. Quantas pessoas têm recebido sua vitória? Quantas pessoas têm recebido bênçãos? E aí, o primeiro descanso é o descanso da salvação. E o segundo descanso é o descanso da submissão. Quando nós entendemos essa submissão, que está mesmo na vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, acreditando que tudo aquilo que Ele está fazendo é algo tremendo para nossas vidas. Mas aí às vezes a gente não entende isso. Mas no entanto, é discutido também um terceiro descanso, que é o descanso futuro, que todos os cristãos gozarão com Deus. Hebreus 4:9. Lembra que nós repetimos? Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Quem sabe você tem vivido uma vida complicada até aqui, mas eu tenho que te dizer nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ainda há um descanso reservado para você, querido. Toma posse dessa palavra, creia nessa promessa de Deus para a sua vida. A entrada dos santos no céu será como participar do grande descanso sabático de Deus, depois de concluídos todos os trabalhos e batalhas. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor.
sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Promessa de Deus, bem-aventurados, mais do que alegres, aqueles que receberão esse descanso. Então, queridos, esse descanso é reservado para mim e para você. E resumindo, esses 3 tipos de descanso, nós podemos colocar no passado, no presente e no futuro. No passado, esse descanso de Deus no sábado e o descanso de Israel em Canaã. No presente, o descanso da salvação e o descanso da submissão, da vitória em Cristo. E quando nós falamos do descanso futuro, é o céu que está reservado para mim e para você. Mas só vai herdar essa vida eterna, só vai herdar esse descanso eterno, aquele que estiver no centro da vontade de Deus, aquele que estiver obedecendo a palavra de Deus. Então, queridos, esse texto aqui, ele retrata muito bem sobre descanso. Mas se nós olharmos, na Bíblia tem várias passagens que falam sobre descanso para nossas vidas. E mediante esse texto, mediante tudo que foi falado aqui nessa noite, eu quero estar falando para a igreja 3 conselhos para recebermos esse descanso. 3 conselhos de Deus para recebermos esse descanso. Primeiro, queridos, nós devemos dar ouvidos. Dar ouvidos a quê? Por exemplo, a triste história de Israel e as lições importantes que ela nos ensina. Salmos 97, versículo 7 a 11 diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como o dia em Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado como essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Aqui Deus estava falando para um povo que não estava ouvindo a voz de Deus. E muitas vezes, querido, se a gente viver desapercebido, se a gente não viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós podemos também estar com nossos ouvidos fechados para a voz de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Este texto relata a reação de Deus à condição espiritual trágica de Israel. Deus havia livrado aquele povo do Egito e cuidado deles, revelando o seu poder através de sinais e prodígios. Mas aquele povo não acreditava. Apesar de tudo isso, apesar de ter visto tudo aquilo, não se aproximaram de Deus. Quantas pessoas hoje, queridos, estão recebendo bênçãos dentro da igreja e não voltam mais para a igreja, nem para agradecer? Quantas pessoas hoje estão em busca de um Deus que faz, mas nós temos que entender que nós temos que servi-lo pelo que Ele é. Nós não devemos fazer troca com Deus, nós temos que buscar a Deus todos os dias. E quem entra no descanso de Deus, quem ouve a palavra de Deus, participa dos milagres de Deus nessa terra. E infelizmente, tenho deparado com muitas pessoas também que falam assim: pastor, eu acho que não existe mais milagres nos dias de hoje. Queridos, os milagres existem. Testifiquei aqui pela manhã e quero contar para a igreja nessa noite também, para a glória de Deus. Semana retrasada, nós estávamos aqui orando por uma criança, Benício, uma criança que mora aqui no bairro Nova Era. E lembro que o irmão chamou a gente para fazer uma visita nessa casa. Quando nós chegamos ali, o pai já nos recebeu no portão chorando. Quando entramos dentro daquela casa, a mãe desesperada, porque o filho estava na UTI neonatal, e ali os médicos falaram que tinha que transferir aquela criança e que não tinha solução para ela, que talvez ele ia morrer na estrada, não sei mais o quê, e nós começamos a orar por essa criança. Algumas irmãs que estão aqui sabem dessa criança que nós oramos. E aí, queridos, para a glória de Deus, nós entramos em oração, oramos com aquela família, a paz reinou naquela casa, e para a glória de Deus, o Benício foi curado. Ele não só foi transferido para Belo Horizonte, mas ele saiu direto da UTI, passou um dia no quarto e já está em casa. Nós visitamos ele essa semana, a criança está ali sorrindo no colo da mãe. E as pessoas ainda falam que não existe milagre. E eu posso contemplar esse milagre
porque apesar de tanta dificuldade, porque às vezes você olha para mim e fala, pastor, não passa dificuldade. Só Deus sabe, querido, que nós passamos. E também nessa semana de oração, um senhor desesperado, 1 ano e 4 meses desempregado. Sua esposa não pode trabalhar, porque ela tem problema de saúde, 3 filhos dentro de casa. E aquele homem desesperado, ele manda um recado para mim, para a gente ir lá na casa dele orar. Eu peguei um irmão, nós fomos lá orar na casa daquele moço. Chegando ali, ele começou a chorar, desesperado, falando, pastor, a minha vida está um caos, eu não sei mais o que fazer. A minha vontade é de deixar minha família aqui, sumir, para não ver sofrendo. Na hora do almoço, eu mando meus 3 filhos para a casa da minha sogra, para eles comer alguma coisa. Eu e minha esposa não temos nada para comer. 1 ano e 4 meses batendo em portas, e as portas fecharam. E eu falei para aquele moço, nesse momento, querido, se a gente não estiver no descanso de Deus, se a gente não estiver na presença do Senhor, nós não temos palavra, mas o Senhor é aquele que traz palavra. E para a glória de Deus, eu dei uma palavra de esperança para aquele homem. Falei, olha moço, eu sei que a sua fé está abalada. Eu sei que você nem consegue orar mais, mas eu creio pela minha fé, pelo Deus que nós servimos, que Deus vai abrir porta para você ainda esses dias, em nome de Jesus. Uma palavra profética para aquele homem. Isso foi na quinta-feira à tarde. Quando foi na sexta-feira, ele me liga e falou, pastor, a minha bênção chegou. Eu fui chamado para trabalhar e vou fazer a entrevista na segunda-feira, 8h30 da manhã. Ora por mim, que eu vou fazer a entrevista. E olha que coisa tremenda, queridos. Quando ele entrou naquele escritório para fazer a entrevista, normalmente quando a pessoa está nesse aperto, primeiro emprego, ele chega 1 hora adiantado para fazer a entrevista. Quando tem interesse por alguma coisa. E quando ele se sentou naquela cadeira ali, o telefone toca, era uma outra porta de emprego para ele. Ele pôde até escolher para onde ele ia trabalhar. Então, queridos, esse é o Deus que nós servimos. Mas só vai experimentar esse milagre, só vai experimentar essa palavra que Deus fala, que é a palavra misturada com a fé. Nós podemos contemplar isso pela fé. Eu pude ver esse milagre acontecendo. É gostoso, queridos, para a glória de Deus, quando você fala algo que você presenciou, quando você conta a sua história. É bom também quando nós contamos a história dos outros, mas nós temos que ver aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes as pessoas não estão acreditando mais, mas só vai experimentar isso quem dá ouvido à palavra do Senhor, quem está atento para aquilo que Deus está falando. E muitas vezes parece loucura, mas muitas vezes também vem a preguiça, não sei o que é, que Deus fala no seu coração, sai do seu lugar e vai em tal lugar, assim, fala de Jesus para aquela pessoa, e nós não vamos. Isso é coisa da minha cabeça. Isso deve ser um troço que me incomodou aqui. Não, querido, é o Espírito Santo testificando no seu coração. Mas quem está nesse descanso de Deus, atenta para essas coisas. Então ouça a voz de Deus, ouça aquilo que o Senhor quer falar com você. Não podemos usar a certeza da salvação para continuar pecando. Muitas pessoas, queridos, estou vivendo o período da graça. Eu estou na graça. E vai fazendo confusões e mais confusões. Não confunda, Deus também disciplina seus filhos. Como a palavra foi falada aqui nessa noite, no versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, ela nos exorta, mas também ela nos ensina. Então, queridos, nós não podemos viver a vida de engano. Devemos lembrar que Canaã não retrata o céu, mas sim a herança espiritual que os cristãos possuem em Cristo no presente. Então, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer falar com você através da palavra. E o segundo conselho que nós devemos receber, que nós precisamos para receber esse descanso, nós devemos temer. Quantas pessoas não estão mais temendo a Deus? Quantas pessoas estão fazendo algo, mesmo sabendo que está errado, mas continua fazendo? Queridos, temor a Deus. Os cristãos de hoje podem
podem entrar em sua herança espiritual em Cristo e desfrutá-la. É promessa para mim e para você, mas nós temos que temer a Deus. É preciso ter cuidado para não duvidar da palavra de Deus, pois ela só pode cumprir seus propósitos quando é acompanhada pela fé. Então, queridos, que nós venhamos temer a Deus, que nós venhamos entender que Deus está sobre nossas vidas. E existem algumas argumentações que nós podemos entender. Primeiro, Deus concluiu sua obra e descansou, de modo que seu descanso está disponível desde a criação. Então, se você temer a Deus, tem uma promessa para você desde a criação do mundo. Os judeus não entraram em seu descanso. Por quê? Não temeram a Deus. Também, queridos, muitos anos depois, Deus disse que ainda havia descanso disponível. Esse hoje ainda está à disposição. Quando ele fala hoje, está à disposição minha e sua. Nós temos que tomar posse. Isso significa que Josué não conduziu Israel ao verdadeiro descanso, pois ainda resta descanso. Mesmo que você ainda não conseguiu esse descanso, creia na promessa do descanso para a sua vida. Tema a Deus. Coloca temor no seu coração. O descanso para Israel em Canaã é um retrato do descanso espiritual que encontramos em Cristo quando nos entregamos a Ele. Quando nos achegamos a Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. E aí nós olhamos Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E também quando nos entregamos, aprendemos dele e lhe obedecemos pela fé, desfrutamos do descanso da submissão. Mateus 11, 29 e 30, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, queridos, esse primeiro descanso, ele fala da paz com Deus. Olha que coisa tremenda, quando nós tememos a Deus, ele fala da paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vale a pena temer a palavra do Senhor. E o segundo, ele fala, é a paz de Deus. Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, como vale a pena nós temermos a Deus? Aqui fala de salvação e de submissão. Submissão é temer tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós somos submissos a essa palavra, nós recebemos todas essas promessas. Para que andar ansioso? Para que ficar preocupado com tanta coisa? Viva o dia de hoje, queridos. Tema a palavra do Senhor, creia nas promessas do Senhor, porque Deus tem algo sobrenatural para nos entregar. Quando cremos, entramos no descanso. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, o descanso entra em nós. Olha que coisa maravilhosa. Então vale a pena, primeiro, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus. E em segundo lugar, temer a Deus. E em terceiro e último lugar, o terceiro conselho para recebermos esse descanso, nós devemos nos esforçar. Queridos, é por esforço. Não é brincadeira a gente vir para aqui para a vigília, principalmente com esse tempo de frio. Não é fácil você levantar todos os dias e orar durante 1 hora, ler a palavra todos os dias. Não é fácil, mas tem que ser por esforço. Que sejamos diligentes, atentos cuidadosamente para a palavra de Deus. Israel não creu na palavra de Deus e, portanto, os rebeldes pereceram no deserto. Queridos, não perca tempo. Esforce em ler a palavra do Senhor. Esforce em estar orando ao Senhor. Creia que Deus está trabalhando em seu favor. E a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo.
Nós temos que ler a palavra, nós temos que viver essa palavra. Nós temos que nos esforçarmos todos os dias para aprender a palavra de Deus. Versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, querido, que a gente venha esforçar a cada dia, que a gente venha entender que o Senhor está sobre nossas vidas. Ao comparar a palavra de Deus com uma espada, o autor não está sugerindo que Deus usa a palavra para exterminar os santos. Por certo, a palavra corta o coração do pecador ao convencê-lo da culpa do pecado, e a palavra também derrota Satanás. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos nos esforçar, que nós venhamos entender o trabalhar de Deus em nossas vidas, que nós possamos a cada dia compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Temos acesso ao seu descanso, crendo em sua palavra e obedecendo a sua vontade. Podemos fazer isso ao ouvir a sua palavra, compreendê-la, crer nela e obedecer. Esse é o único modo de nos apropriarmos de nossa herança em Cristo, de recebermos esse descanso em Deus. Então, queridos, é preciso ter cuidado com o perverso coração e a incredulidade. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e só Deus conhece o que está no nosso interior. Nós não podemos entrar no coração de ninguém, nós não entendemos ninguém, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Então, que nós venhamos nos esforçar a cada dia, e por todas essas coisas que devemos nos esforçar, para entrar neste descanso, abrir mãos das minhas escolhas e buscar a vontade de Deus sobre a minha própria vida. Não é fácil, queridos, mas aqui está o caminho. Ouvir a voz de Deus, temer a palavra do Senhor e esforçar para que cada dia mais nós sejamos trabalhados pelo Senhor. E eu quero finalizar em Isaías 40, 29, diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos 37, 7, descanse no Senhor e espera nele. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir de tudo. Creia nessa promessa, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quem crê em Deus pode descansar em seus poderosos braços. Então, queridos, que nessa noite nós venhamos entender essa promessa do descanso para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus.